Oi, meu nome é Indy Oliveira, eu sou mãe do Gael, de 2 anos. Tudo bem? Me chamo Jean Oliveira também. Sou o pai do Gael de 2 anos. Antes, o Gael ele tinha muita dificuldade com a paciência, a falta de paciência, né? De pegar um brinquedo e alguém querer pegar também, brincar, e ele não tinha nenhuma paciência para isso. Era tudo dele, aí ele pegava um brinquedo, era dele, mas não era dele. Então ele tinha dificuldade de dividir, né? Sempre teve dificuldade de dividir na época, como a gente falou, e não sabia esperar. Se a gente ia numa fila de um parquinho, ele queria passar na frente de todo mundo, se a gente falasse, não, meu filho, você tem que esperar aí, era a maior onda. Também ele não tinha noção de perto, longe, dentro, fora, em cima, embaixo. Aberto, fechado. Ele não tinha noção. Claramente a gente via isso quando a gente falava assim, Gael, pega o meu celular em cima da cama. Ele só ficava assim, tá na cama, mas o que é, aonde? Tipo, pega ali tal coisa em cima da mesa. E ele pegava qualquer coisa que tivesse na frente dele, porque ele não tinha realmente essa noção. Gael, fecha a porta. Ele sabia o que era a porta, mas tipo, o que era pra fazer ele não sabia. E a gente tinha bastante dificuldade com isso. A gente percebia também que antes ele não tinha tanto discernimento das coisas. Tipo, ele fazia birra, ele não entendia do porquê da gente estar repreendendo ele em tal coisa. Ele tinha dificuldade, por exemplo, assim, a gente fazia o nosso culto doméstico. E aí a gente não meio que incluía ele porque ele não entendia. A gente achava que ele não entendia. A gente não chamava ele pra orar, ele estava lá, mas a gente não incluía ele no nosso momento lá para ele interagir com a gente. Que a gente acreditava que ele não tinha discernimento, assim, de entender o porquê a gente tá fazendo isso, pra que orar, sabe? Então eu falo, ele começou aqui no Brasileiro com 2 anos e 4 meses. Na nossa cabeça ele vem pra cá só pra brincar, ou só pra, sei lá, interagir com as crianças. Então na nossa cabeça, tipo, não passava isso, que ele vai entender, se a gente começar a agregar ele nesses momentos de culto em casa, doméstico e tudo, ele vai entender. E talvez, até pelo fato da gente meio que não incluir ele no nosso momento de oração, talvez ele não era tão participativo como ele é hoje. E em relação à fala dele também, né? Sim, antes a fala dele era bem travada. Bem travada mesmo, ele Era não sabia o famoso formar. tati-bitati. Ele não sabia formar uma frase. Ele falava, tipo, palavras soltas ali, eu que tinha que interpretar para as pessoas o que estava se passando, o que ele queria. Realmente era assim mesmo, né, amor? Mas hoje as coisas mudaram bastante. E eu conheci a escola brasileira porque eu já trabalhei aqui, então eu sabia aonde eu queria colocar meu filho, né? Eu tinha a plena noção da capacidade de ensino da escola, de como as professoras tratavam mesmo as crianças, né? Eu vi isso de dentro, né? Por conta de eu ter passado pelo processo, né? Conheci de dentro o método da escola brasileira. Outro ponto também, eu já tive primos que estudaram aqui. 2 primos meus, na verdade, filhos do meu primo, né? E antigamente, nas reuniões de família, eles não eram nada sociáveis. Eles chegavam em casa com o celular na cara, não cumprimentavam ninguém. E hoje, mesmo depois que eles saíram do colégio, a gente viu a evolução deles. Ele chega, bença tia, já interage, já ri, brinca com o Gael, que esse também é um ponto muito bacana, porque eles criaram esse vínculo também, né? Que ele achou muito bacana quando a gente falou que o Gael também estava estudando no Brasileiro. Ele, olha, bacana, eu já estudei lá e tal. Então, essa é uma coisa bem positiva. E antes, um dos medos que a gente tinha de colocar o nosso filho numa escola antes dele começar a estudar era o fato de, meu Deus, e será que se a gente colocar ele lá, ele vai conseguir se adaptar? Até por conta que ele, quando ele chegou, ele não sabia se expressar ainda, sabe? Ele falava assim, bem enrolado ainda, a gente não entendia direito o que ele falava. Então o medo era, se acontecer alguma coisa na escola e a gente não vai saber se alguém bateu, se alguém beliscou. Aqui na escola brasileira, quando eu trabalhei aqui, mesmo ainda não tendo um método definido, que é hoje, eu já sabia como era o tratamento, por conta da convivência, né? De ter as professoras, o acolhimento das professoras com as crianças. Quando eu trabalhei aqui, a diretora mesmo chegou comigo, me treinou, olha, tem que fazer assim. Então, eu sabia, eu tinha a plena certeza de que era aqui o lugar que eu queria colocar meu filho. Antes o Gael tinha bastante dificuldade na sequência dos números.
números, né? Ele não sabia colocar os números em sequência. Ele falava de forma aleatória. 1, 2, 14, 22. E hoje a gente percebe que, pelo menos até o 10, ele conta perfeitamente bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Ele sabe identificar também os outros números, ainda não consegue colocar o restante em sequência, mas é um processo natural. Nas formas geométricas também, né? Hoje ele consegue reconhecer muito bem círculo, quadrado, triângulo, retângulo. E ele sabe perfeitamente bem a diferença entre retângulo e quadrado. Uma coisa que às vezes até para o adulto é difícil de identificar, né? De usar no dia a dia, né? Ele sabe perfeitamente. E hoje, em 6 meses que o Gael começou a estudar, ele já sabe identificar a letra do nome dele. Eu vim aqui, fiz o teste com a diretora Claudinete no dia da avaliação, né? Que eu vim buscar aqui, e ela falou: olha, Gael, que letra é essa? E ele falou assim, G de Gael. Eu achei assim incrível, que eu vi a evolução do meu filho e eu vi que realmente tá dando certo. Antes ele não tinha essa noção de alto e baixo, dentro e fora, e hoje a gente sabe perfeitamente. Ele sabe, a gente fala assim pra ele, por exemplo: Gael, pega o celular da mamãe que tá em cima da mesa, ele vai direto lá em cima da mesa e pega o celular. Se a gente fala assim: Gael, pegue a sua roupa que tá dentro do guarda-roupa, ele vai lá, abre o guarda-roupa, pega dentro da geladeira, ele sabe que é dentro da geladeira, ele sabe que é embaixo da mesa, por exemplo. E como a gente mencionou antes, ele não sabia, ele não tinha noção dessas coisas antes. Como foi mencionado, que a gente falava pra ele abrir a porta e beleza. Ele sabe que é porta, mas e aí? E hoje sabe, ele fecha a porta direitinho. Ele sai do quarto, Gael, fecha a porta, por favor, meu filho. Ele sai, fecha. Então todas essas noções, né, de alto, baixo, pesado, às vezes ele pega alguma coisa assim, papai tá pesado. Tá pesado, ele sabe que é pesado, ele sabe que é leve, ele sabe que é cheio, que é vazio. Tipo assim, ele chega, por exemplo, a gente tá tomando alguma coisa. Aí eu, mamãe, você acabou. Ele vira o copo assim, olha, tá vazio. Ele sabe. É muito interessante ver a evolução em tão pouco dele tempo. Em tão pouco tempo. 6 meses foi assim, é uma coisa assim surreal. Porque realmente a gente não acreditava que ele ia evoluir. Sabe? Por isso também que a gente pensou, será que vale a pena a gente colocar ele para estudar tão novo assim? 2 anos e 4 meses, é um bebê. Então a gente viu a evolução dele assim, visível em 6 meses. É incrível. Com certeza, tá valendo muito a pena. Acho que o principal motivo da gente ter escolhido a Escola Brasileira foi a questão de princípios, de valores. Por exemplo, eu passei a minha vida toda, do jardim de infância até o 3º ano do ensino médio, numa escola, vamos dizer assim, comum, né? Numa escola onde tinha festa junina, tinha... Eu venho de uma família cristã, né? Desde sempre. Nós viemos de famílias cristãs. Então eu, quando criança, era meio um choque de realidade. Eu tava aprendendo uma coisa na igreja, chegava na escola, era um negócio totalmente diferente. E, tipo assim, querendo ou não, a escola, ela induz, né? O nosso filho, ele passa boa parte do tempo na escola. Então, não só as amizades que a gente constrói ao longo do tempo, mas a própria metodologia de como que funcionam as coisas numa escola que não tem valores bem definidos, é uma coisa de uma escola que tem valores bem definidos, entendeu? Acho que foi o principal ponto que eu pensei assim, não, vamos colocar os nossos filhos numa escola que realmente ensine coisas boas pra eles. E tipo, entrega os novos valores também, os mesmos valores, pra não ter esse choque mesmo, né? Esse conflito de, vamos ensinar isso e a escola tá ensinando outra coisa. E relembrando que antes de eu ser mãe, por eu ter passado pela Escola Brasileira de forma de trabalhar aqui dentro, então eu falei, quando eu tiver um filho, eu vou colocar o meu filho para estudar aqui, porque eu sabia a forma que a escola ensinava, a metodologia da escola, eu sabia que não ia brigar com os valores que eu estaria ensinando o meu filho dentro da minha casa. Realmente isso é algo fundamental, a gente tá alinhado os nossos princípios familiares com o que nossos filhos estão aprendendo na escola. Hoje a gente percebe que o Gael é muito mais compreensivo, tá bem mais paciente, né? Ele já entende o que não é para ele fazer, o que é para ele fazer. Por mais que antes a gente tentasse instigar ele e dizer, olha, assim, assim, assado. Ele não entendia de forma alguma. Hoje ele já tá bem mais entendido com relação a isso, né? Ele compreende muito bem. Ele faz, às vezes, algumas coisas, mas ele já sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Por exemplo, um dia eu cheguei aqui,
algo que eu peguei para a criação dele dentro de casa. Eles estavam brincando no parquinho e um dos amiguinhos passou na frente das crianças, na fila, né? Então a professora falou: fulano, você perdeu o direito do parquinho. E eu falei assim: nossa, como assim perdeu o direito? Ela falou: quando eles fazem coisas que não é para eles fazerem, eles perdem o direito. Ele chorou na hora, mas ele entendeu e tá tudo bem, foi lá pra sala e agora é o que eu uso com o Gael em casa. Meu filho, se você fizer tal coisa que a mamãe falou que não é pra você fazer, você vai perder o direito. E ele fala: não, mamãe, não quero perder o direito. E ele vai e obedece. Então isso foi um ponto muito positivo que eu peguei na escola e levei pra dentro da minha casa. E é uma estratégia assertiva, bem, funciona muito bem, que a gente usa até hoje. E outro ponto foi a parte da oração. Um dia o Gael chegou comigo e eu fico até emocionada por conta da gente ser evangélico, ter esse lar evangélico, e eu nunca me atentei de chamar o meu filho para orar com a gente. E ele numa noite chegou comigo e falou assim: mamãe, vamos orar? E eu falei assim: nossa, realmente isso tocou, sabe? Eu falei: meu filho, aonde você aprendeu isso? Aí ele falou: lá na escola, a professora ensina isso, né, para eles. Então eu falei: caramba, ele tá aprendendo. Realmente ele tá evoluindo. E agora, toda noite, a gente se ajoelha ou a mamãe fala: meu filho, vamos orar. Mesmo lá na caminha dele, vamos orar. E ele repete com a mamãe e uma coisa assim que eu fico emocionada. É por isso que você precisa escolher muito bem a escola que você vai colocar seu filho. A escola precisa ter um princípio alinhado com a sua família, com o que você quer passar para os seus filhos. Exatamente. Teve um dia também que me chamou muita atenção. O Gael chegou em casa falando mamãe Andy, sendo que a gente sempre se tratava assim, a mamãe e o papai, mas nunca cheguei pra ele falando: meu nome é Andy, ou o nome do seu pai é Jean. E aqui na escola a professora ensinou mamãe Andy, papai Jean. E ele chegou um dia lá em casa me chamando pelo nome, né, mamãe Andy. E eu fiquei assim: meu Deus, mas eu não ensinei isso pra ele. E de lá pra cá ele só vem evoluindo. Agora ele já sabe a vovó Rosa, vovó Val, vovô Josias, titio Silas, titio Josias. E sabe, eu fico assim: meu Deus, sabe, é incrível ver a evolução do meu filho. Eu sou muito grata à Escola Brasileira por ter acolhido meu filho tão bem nesses 6 meses e ter ensinado a ele, sabe, tantas coisas. É tanta coisa que o Gael evoluiu nesses 6 meses que a gente não consegue nem pontuar mais, né? Porque todo dia ele chega com uma coisa nova, sabe? Aprendendo o dia da água, o dia da árvore, o dia do índio, sabe? E é incrível, sabe? Ver isso assim no meu filho mesmo. Muito obrigada pelo ensino de vocês. Obrigado pelo método que vocês têm aplicado a esse ensino, né, nas crianças. E é incrível isso. A gente reparou também, inclusive, né, amor, que ele já passa a entender as histórias da Bíblia, por exemplo. Ele já sabe a história de Daniel, a história de Jonas. De Jonas, e a de Jonas é a que ele mais gosta. E é algo muito interessante que, por mais que às vezes ele confunda as coisas, né, tipo assim: meu filho, o leão comeu Daniel, ele, mas o que importa é que ele já tá tendo essa noção, né, esse discernimento, né, das histórias. Ele mesmo às vezes cria as próprias histórias, inclusive. E ele sabe também, por exemplo, assim, de causa e consequência, né? Por que Jonas foi engolido pelo grande peixe? Porque ele desobedeceu a Deus, né? Então ele também já sabe que se ele desobedecer a mamãe ou o papai, aí Jesus fica chateado, a mamãe vai ficar chateada. Então ele já pergunta, né, pra gente: mamãe, se ele faz alguma coisa, por exemplo, errada, né, que a gente não gosta, a senhora tá chateada com o Gael? Tá triste com o Gael? Olha, meu filho, se você não obedecer, a mamãe e o papai ficam tristes com você. Então ele já tem essa noção. Se ele fizer algo errado ou algo que não agrada a mamãe e o papai, a gente vai ficar triste. Se ele fizer coisas boas, a gente vai ficar feliz. E tipo, a gente aplicando isso dentro de casa, né? Ele já tendo essa noção de obedecer. Aqui na escola também ele aprende isso. Por exemplo, de ele perder o direito se ele fizer alguma coisa errada aqui na escola. Por exemplo, passar na frente do amiguinho na hora de brincar, ou pegar algo que não é dele. Então ele já tem a plena consciência do que é certo e o que é errado, assim, né? A plena consciência, mas ele já tem uma noção, né, do que é certo e o que é errado. E se ele fizer algo errado, vai causar
uma consequência ali na frente. Na verdade, ele trouxe isso daqui da escola, esse aprendizado, e a gente passou a reforçar ainda mais Lá dentro em de casa. casa, né? Ele trouxe essa consciência de obedecer, causa né, e efeito, de que se ele fizer isso aqui, pode acontecer isso aqui. Para você que está procurando uma escola para o seu filho, eu super indico a Escola Brasileira. Pela questão dos princípios, dos valores, de ter um ótimo acolhimento para os nossos filhos. A gente tinha essa dúvida, né, de por que colocar nosso filho tão cedo na escola. Será que ele vai ter desenvolvimento? Será que ele vai aprender? Será que não vai ser só um dinheiro jogado fora? Mas aqui a gente percebeu que em pouco tempo, em seis meses praticamente de ensino, ele desenvolveu bastante. A gente espera que ele desenvolva ainda bem mais. A gente percebe que desde o iniciozinho, lá com seus 2 anos e meio, até quando a gente for chegar na parte do primeiro ano e tudo mais, a gente sabe que isso vai fazer diferença para ele, né? Um exemplo, na minha escola, na minha época que eu estudei, eu via algumas crianças que não passaram do início do aprendizado, tinham bastante dificuldade para ler, para escrever, e quando a criança passa por todas essas fases da educação infantil e aprende desde o início, se torna muito mais fácil, principalmente quando o ensino é de qualidade, quando o método realmente funciona. E esses 4 anos da educação infantil, né? Maternal 1, maternal 2, jardim 1, jardim 2, a gente pensa que não faz diferença, mas faz uma grande diferença. Como eu falei, na minha época, no meu aprendizado, eu via que tinha crianças que não passaram pela mesma educação que eu tive e eu já desenrolava muito bem e as crianças tinham bastante dificuldades para evoluir. No caso, na leitura, assim, de escrever. Em várias áreas, vários aspectos. E outra coisa também, para ver a diferença de passar por uma escola onde tem métodos que funcionam, um ensino bom, de qualidade, é que o meu esposo passou por uma escola com ensino bom. Eu já passei por uma escola onde o ensino não era tão bom, as professoras não tinham essa paciência de chegar, ensinar, olha, vem cá, vamos escrever e tal. Eu cheguei na 2ª série sem saber ler, para vocês terem noção. Então, mesmo passando por toda das etapas, né, de maternal 1, maternal 2, jardim 1, jardim 2, eu cheguei, passei pela alfabetização e cheguei na 2ª série sem saber ler. Então, a minha mãe fez eu voltar uma série para aprender a ler, para dar prosseguimento aos meus estudos. Então, a gente vê que no brasileiro eles têm essa responsabilidade de chegar com a tua criança, pegar no lápis mesmo, vamos lá, senta com paciência do lado dessa criança e ensina, né? E a gente vê claramente a evolução do Gael, até mesmo da parte de escrita dele, a gente vê, né, que ele já sabe uma coordenação motora, assim, muito boa mesmo, sabe, de desenhar. Antigamente ele só fazia uns rabiscos, né? E agora não, ele já senta, ele já tem paciência de chegar a pintar as coisas certinho. É muito bom isso. E não é só passar por uma educação infantil. No caso, meu esposo passou, eu também passei, só que olha a diferença, né, de passar por uma boa educação infantil e uma mediana. Então, é por isso que a gente indica o Colégio Brasileiro pelo método que eles usam aqui, né, de saber, de avaliar a tua criança, saber aonde eles têm a dificuldade e partir daquele princípio de ele já sabe isso daqui, então vamos partir daqui e fazer essa criança evoluir a partir do ponto na avaliação diagnóstica que eles fazem aqui dos alunos. Então, você que quer um local de confiança para colocar seus filhos, que você quer deixar o seu filho aqui tranquilo, ir para o seu serviço, ir fazer seus afazeres e ter a plena consciência que seu filho aqui está aprendendo, que seu filho está desenvolvendo, que seu filho está aprendendo coisas boas, né? Importante. Sem dúvida, pode escolher a Escola Brasileira que você não vai se arrepender. Não é uma conta a mais para você pagar, é um investimento que você está fazendo no seu filho. Exatamente. É por isso que nós indicamos a Escola Brasileira para o seu filho. Pode deixar a sua criança aqui, que aqui eles estão em excelentes mãos. Você pode despreocupar do seu trabalho, que aqui sua criança vai evoluir, pode ter certeza que a gente viu agora de forma prática com o nosso filho. E é por isso que nós indicamos a Escola Brasileira para você.